Programa recomendado para todos os públicos. Você contribui. Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso Tribuna Livre de hoje. E o tema, imaginem vocês, vamos falar novamente do Legislativo. É que os nossos telespectadores não nos perdoam. Por favor, comentem essa situação esdrúxula que está acontecendo em Juazeiro do Norte. E a voz do povo é a voz de Deus. Não poderíamos deixar de atender. Bom, tanta coisa estranha já aconteceu com o Legislativo, não só com o de Juazeiro, como de várias cidades, de vários municípios. Também com os legislativos estaduais. Também no Congresso Nacional. Muita coisa estranha acontece e o povo estranha. Aqueles mais letrados, que conhecem um pouco mais as leis, estranham ainda mais, porque sabem que está faltando cidadania, né? Está faltando altruísmo. E é preciso que a gente sempre bata nessa tecla para ver se o povo pensa um pouco mais na hora de votar, se faz um voto consciente, analisando quem é ficha limpa, quem é ficha suja, quem é que tem um passado nobre, quem é que não está envolvido com falcatruas, porque quem se envolveu uma vez com falcatruas vai passar o resto da vida fazendo falcatruas. Bom, o programa de hoje vai contar com a presença do vereador Dr. Tarso Magno, já de várias legislaturas, com uma atuação mais ou menos linear ao longo de sua carreira política, sempre se sobressaindo pelas suas tomadas de posição e, por isso, também com um vasto conhecimento do direito, pode perfeitamente conosco debater essa questão, essa crise, esse desequilíbrio do Legislativo, a nível nacional até. Aqui em Juazeiro do Norte a situação nos preocupa. Boa noite, Vaz. Boa noite, professor Luiz Carlos, boa noite, vereador Tarso Magno, boa noite ao nosso telespectador do Tribuna Livre. Luiz Carlos, não é surpresa, e eu acho que nem novidade, eu dizer que tem um respeito muito grande pelo poder legislativo como instituição. Até porque faço parte e acho que é dos poderes o mais transparente, o que tem mais, todos têm mais acesso, é o mais aberto, e em função disso, tá certo? Às vezes se expõe muito mais, até porque o parlamento é onde se fala, é onde se discute, é onde se debate, diferente do executivo que executa, do judiciário que está lá para julgar. Então, por isso eu tenho uma admiração profunda e um respeito muito grande. Até porque também o parlamento é o esteio da democracia, é uma das pilastras da democracia. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que o nosso poder legislativo na cidade de Juazeiro do Norte está atravessando um período extremamente delicado, crítico, de imoralidades, de falta de decoro, de falta de ética. A cada dia se alimenta uma crise que arrasta outra crise, que a outra arrasta outra, e dessa sequência nós estamos aí já há vários meses, há anos até, assistindo tristemente a performance do nosso poder legislativo local. Até quem diga, mas como é que você admira tanto, respeita tanto um poder e agora está criticando de forma veemente o poder legislativo local? Porque não pode deixar de ser. Porque está às vistas, está aos olhos nus da sociedade a crise que eu não sei se é por falta de uma forte liderança no poder, se é porque está politizado demais, porque na hora que se faz uma comissão processante na busca de caçar o mandato, tem outro ali que tem a mesma chaga, a mesma ferida, que pode ser arrastado para a mesma coisa. Se essa questão da politização continuar, certamente essa crise vai longe e não vai se acabar. E isso é ruim para Juazeiro. É ruim para a nossa cidade, que tem dimensão nacional, que é conhecida nacionalmente, e que esses episódios refletem. E que leva para a vala comum a classe política, de uma maneira geral, a classe política local. Todos vão para a vala comum, vão para o chão sujo da imoralidade e da falta de ética. E nós precisamos
chamar a sociedade para refletir sobre essas questões e chamar os vereadores para que se imbuam da responsabilidade que têm e do senso de autoridade para ver se melhora essa questão, porque já está para não se suportar mais, Luiz Carlos e meu caro vereador Tasso Magno. Bom, doutor Tasso Magno, quantos mandatos já? Estou no terceiro mandato. Está no terceiro mandato. Se você fizer uma reflexão hoje, desde o seu primeiro mandato até hoje, e de lá para cá nós tivemos algumas nuances aí no Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, como é que você faz essa reparação, esse confronto? Você acha que nós evoluímos em algum ponto ou estamos ladeira abaixo? Boa noite, telespectadores, deputado Vasco Landim, professor Luiz Carlos de Lima. Boa noite a todos. Eu acredito sempre que temos a tendência de evoluir. E eu acredito que temos evoluído. Pode até parecer um contrassenso do que acontece hoje nos parlamentos, seja a nível municipal, estadual e federal. Eu acredito que hoje existe mais transparência e por conta dessa transparência é que chega ao conhecimento da população esses fatos aberrantes e criminosos que hoje a população tem conhecimento. A imprensa hoje é muito mais livre, o rádio, a televisão, o povo está mais atento. Hoje, tanto os poderes legislativo, executivo, municipal, obrigatoriamente tem que fazer uma prestação de conta. Na maioria das vezes, até uma prestação de conta até fantasiosa, mas abre um espaço para que haja uma discussão maior. E aqui e acolá, quase sempre, a própria imprensa está divulgando fraudes, a própria Polícia Federal, a própria Polícia Militar, Civil, em várias operações. Então, eu acho que, apesar de estar escancarado essa problemática, essa roubalheira, a corrupção, mas isso eu acho que é um avanço. Eu acho que é um avanço. Eu acho que o Poder Judiciário teria e tem que agir mais firmemente, colocando mais pessoas na prisão, porque eu acho que é isso que a população também almeja, é que haja punição, e aqui e acolá existe alguma punição. Às vezes, uma menor proporção. Está aí o caso do Mensalão, que passaram-se mais de 10 anos, mas pelo menos alguém foi para a cadeia. Então, aqui em Juazeiro também acredito que já passou do prazo, já passou da medida, e aqui em Juazeiro eu acho que muitas pessoas, vários políticos já deveriam estarem também na cadeia. Ô meu caro Tasso, já que nós começamos a fazer uma reflexão sobre avanços e recuo, melhoria de qualidade, enfim, eu já disse aqui algumas vezes, e vou repetir novamente para o nosso telespectador, eu acho que nós avançamos muito pouco com relação à questão da independência do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é muito dependente do Executivo. Isso não é só aqui local, não, isso é nacional. Você vê que criaram aí a história da base de sustentação de apoio do governo, quando nada mais é, nada menos do que cooptação de parlamentares e de partidos para a base de apoio ao governo. Na Revolução, eu gosto de levar isso aqui, porque a gente sabe que tem muitos jovens que às vezes não compreendeu bem ainda a essência da Revolução de 64, da ditadura, da força, da violência do poder, da falta de liberdade de expressão, e que nós tínhamos um Congresso Nacional, em que os olhares estavam todos voltados para lá, não eram os olhares só da imprensa, de nada não, porque a imprensa praticamente podia nem falar nada, mas eram olhares das Forças Armadas, dos canhões. E nós víamos vozes fortes do Congresso Nacional se levantar contra as injustiças sociais, contra as torturas, contra a corrupção, contra os desmandos, vozes que estavam os canhões voltados para lá, Luiz Carlos. E hoje, com a maior liberdade de expressão, democracia, que você pode falar o que quiser. Com muito dinheiro. Você não vê nenhuma oposição, tá certo? Fazer esse papel. Hoje todo mundo quer ser governo. Hoje todo mundo quer estar na sombra do governo para elogiar. Porque o maior papel do parlamentar não é só apoiar governo, não. Não é apoiar governo. É apoiar a sociedade. É falar sobre os problemas da sociedade. É a sociedade. Quem elege. Mas hoje está diferente. Hoje é o que se vê, os parlamentos brasileiros só defendendo o governo e a sociedade nada. Se me permita, eu concordo contigo. Agora vamos imaginar um pouco mais abrangente. Cadê os estudantes nas ruas? Cadê os líderes classistas? As entidades de classes?
Estão sindicais, também. Todas dominadas. Estão todos, como você acabou de dizer, quem está no poder, hoje, para você ter ideia, os estudantes hoje, algumas classes estudantis fazem determinadas comemorações, o governo federal dá de brinde carros. A União dos Estudantes, a Uni. Quem conheceu a Uni da Revolução, a Uni, conhece a Uni de hoje, a Uni hoje é pelega. No meu primeiro mandato, de 2001 a 2002, por você ter ideia, eu cheguei a fazer um requerimento na Câmara Municipal, de tanto bater em corrupção, de tanto denunciar, que eu cheguei a mandar um ofício para a CDL de Juazeiro, para os sindicatos bancários, para lá os clubes, para cadê os homens, as pessoas, os homens de bem de Juazeiro do Norte, que todo dia que eu bato aqui, mostro corrupção. Nunca eu recebi um telefonema ou então um apoio da Câmara Municipal sendo ameaçado de morte, denunciando, sendo perseguido. O próprio mandato, a pressa de perder o meu mandato, porque o prefeito municipal mandava, dizia, olha, ou você cala com só a maioria dos vereadores, ou então você vai perder o mandato, ou você vai para a cadeia. Então, o parlamentar, o vereador, uma pessoa sozinha, é muito complicado você pegar e lutar contra uma máquina administrativa, seja executivo, seja o que for, você sozinho, você tem um apoio, pelo menos, da população. Então, a gente precisa também ter essa força, e foi muito salutar, muito importante, o que aconteceu esse ano em relação à revolta, que as pessoas foram às ruas e tiveram resposta também dos próprios governantes. Ô Tássio, eu quero aproveitar isso aí que você está colocando para também repetir uma coisa que eu bato. Às vezes eu sou até antipatizado em função dessa colocação que eu faço. O que se comenta nas rodas sociais, no meio do povo, é que abaixa a corrupção, que a corrupção é demais, e que tal, e que é ladrão, que todo político é ladrão. Agora eu não me canso de dizer, político não chega no poder sem voto. Ele não cai de paraquedas, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, nas prefeituras, ele não cai de paraquedas sem voto. Quem vota é a sociedade, é o povo. Então o povo que cobra por tanta moralidade tem que votar corretamente para não acontecer desastres como esse. Isso é uma questão também que às vezes a gente cobra da sociedade. Por exemplo, a Câmara de Vereadores daqui de Juazeiro do Norte, outro dia foi ocupada. Eu até depois de certo tempo, porque vai enfadando, vai ficando de certa forma antipática, eu achei legal, mas eu estou achando que ela precisa ser novamente ocupada. Porque a sequência de escândalos que está acontecendo, Tássio, lá tem homens de bem. Nós não podemos também generalizar, dizer que todos estão na vala comum da corrupção, da falta de ética e de decoro, não. Tem pessoas de bem, cidadãos que a gente percebe que querem consertar as coisas, mas precisa ser passada a limpo. Como é essa votação agora, inclusive você foi, é uma oportunidade até para você falar sobre isso, você que foi o relator do processo de cassação do ex-presidente Antônio de Lunga. Você pediu a cassação por escrito, fez um relatório, queimou seus neurônios, seu fosfato. Baseado nos fatos. Baseado nos fatos, e depois veio uma conversa lá com você na sessão de cassação, votou a favor. Eu digo, isso é uma coisa que tem que esclarecer para a população de Juazeiro. Trabalhei 79 dias juntamente com 2 colegas vereadores, a vereadora Rita Monteiro e o vereador Firmino Calu. Nós instauramos o procedimento, mandamos notificar o denunciado, demos o prazo constitucional para ele, oportunizamos ouvir testemunhas, ouvir os proprietários das empresas que teriam vendido o material de limpeza e higiene para a Câmara Municipal. Ou seja, todas as instâncias legais foram ofertadas para o denunciado, inclusive para ele prestar o depoimento. Ele se negou a prestar o depoimento. Opinei de forma bem tranquila e imparcial, porque realmente no bojo de todo o processo tinha e tem elementos suficientes para a cassação do presidente Antônio de Lunga, ex-presidente, já visto que ele renunciou. E opinei, inclusive opinei juntamente com os outros 2 vereadores, também foi unânime. Levei ao presidente da Câmara e teve aquela votação, certo? Uma votação sigilosa. Eu tinha 45 dias atrás, eu já tinha feito um requerimento para o presidente, mudar o regimento interno para que o voto fosse aberto. O vereador, presidente hoje interino, em exercício, não ouviu, não fez a mudança. Fomos para o voto secreto e essa confusão, esse bafafá, quem votou contra, quem votou a favor. Somente um órgão de imprensa,
um site chamado Ceará News, que eu não sei quem é o proprietário. A matéria está assinada por uma senhora chamada Chiara Aires, certo? Que começou no sábado dizendo, de forma vergonhosa, que o vereador Gleice Bezerra tinha votado contra a cassação. Depois, botou lá, erramos. Aí fez uma retificação, uma correção, dizendo que tinha sido o vereador Nivaldo. Estava chutando. Pois é, e no domingo... Como é que você julga um voto secreto? Não, primeiro, eu não conheço esse Ceará News, eu não concedi entrevista, eu não sei quem é essa Chiara Aires. Isso demonstra que houve uma má-fé, isso foi uma coisa direcionada, alguém de Juazeiro, algum vereador, algum político, alguma pessoa que queria macular a minha imagem, como também macular a imagem do vereador Gleice e do vereador Nivaldo Cabral, e colocou lá, e somente esse site, que tirou não sei de onde, volto a dizer, com total má-fé, fez publicar, e daí foi que surgiu essa conversação, que é voto dobrado, voto aberto. Quem que vai para a urna? Interessante, viu, Tasso, aqueles que argumentam de que o voto era para ser dobrado ao meio, colocado na urna, e que havia votos que tinham sido dobrados duas vezes. Mas acontece que alguém que votou pela cassação também dobrou o voto. Verdade. Então, isso aí não caracteriza, pelo menos você olhando as imagens na televisão e raciocinando, isso aí não caracterizou a marcação do voto, como queiram entender, porque alguém que votou para a cassação também teve alguns votos dobrados. Não tem dúvida, né? Não houve essa combinação de voto marcado, de voto dobrado uma vez, duas vezes, três vezes, não existiu isso, certo? Não existiu isso e eu votei tanto no relatório, tanto no voto sigiloso, pela cassação. Seu voto praticamente já estava explícito desde que você fez o Exato, relatório e pediu a cassação. Já foi o voto cassação. explícito. Agora, isso vem de longe, porque vocês se lembram do antigo presidente Lunga, é irmão desse atual. Eu fui um dos autores para poder afastar da Câmara Municipal também. Renunciou para não ser cassado. Depois, o presidente da Câmara foi o mais votado aqui em Juazeiro como candidato a vereador e não assumiu também porque Kleber Lavou. Também não pôde assumir. Aí depois vem o Zé de Amélia, presidente acho que umas 3 vezes, um monte de escândalos na gestão passada, hoje rola um processo. Não votei na eleição de Zé de Amélia Júnior, nem no primeiro nem no segundo mandato, não votei nele. Não votei em Antônio de Lunga, não fui eu que votei em Antônio de Lunga como presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, não. Ô Tasso, talvez essa pergunta, não sei se seja difícil para você responder, mas pelo menos fica no ar e o telespectador possa passar a raciocinar, como também é a questão do julgamento político, que além de ser um julgamento em termos da legalidade, da falta de decoro e tal, né, baseado na questão legal da improbidade, tem a questão política também. Aí você imagina o seguinte, pediram a cassação do ex-presidente, né, que renunciou, o Antônio de Lunga, por improbidade, por essas denúncias que foram feitas. E o anterior, que é o Zé de Amélia também, ele foi denunciado pelos consignados, enfim, e tal. Depois houve um embate dele com o vereador Cláudio Luiz. Se politizasse aquilo ali também, poderia, da mesma forma, pedir o mandato dele, né? O vereador Cláudio Luiz protocolou o pedido de cassação, do mês que foi protocolado contra o Antônio de Lunga, protocolou contra o Zé de Amélia. Diferentemente, quando foi para a votação, só tivemos 6, 7 vereadores que votaram favorável pelo processo de cassação do vereador Zé de Amélia Júnior. E eu votei favorável a esse processo, porque eu entendo que todos os processos devem ser apurados. Não é porque foi contra o vereador Zé de Amélia Júnior. Eu acho que o próprio Cláudio Luiz disse, se for contra mim, eu voto favorável. Então, contra qualquer vereador, é obrigação da Câmara apurar os fatos. Apurar e dar uma resposta para a população. O que o povo ainda não entendeu, Vasquez e doutor Tasso, é que o vereador, quando recebe o voto da comunidade, ele tem que mostrar lá no Poder Legislativo uma postura de cidadão. Ele tem que se colocar em defesa da comunidade e nunca de interesses pessoais, grupais, partidários, entendeu? Isso é que é uma realidade. Infelizmente, a nossa comunidade ainda não atingiu esse nível, entendeu? Ainda não faz essa análise da maneira mais correta e acaba repetindo mandatos de pessoas que vergonhosamente enlameiam o nosso poder legislativo
mandato após mandato consequentemente, e a imagem consegue Professor, permanecer no poder. professor, eu nunca disse tanto não na minha vida como no ano de 2012. A quantidade de pessoas que me procuraram, pedindo de tudo que você possa imaginar, querendo trocar o voto. Tinha gente que chegava com 15, 20, 30 títulos na mão, dizendo aqui são pessoas que poderiam votar no senhor se o senhor me desse tijolo, Criaram uma cimento. cultura. Pronto. Criaram uma cultura. Bota Certo? uma banca para vender os votos. Exatamente. E aí é exatamente aí onde reside o grande problema. É exatamente nisso aí. Aí você acha, Vasco, que essas pessoas deveriam ser também punidas, né? Com certeza. Aí depois querem a moralidade, quando, na verdade, elas não estão praticando a moralidade, o Cadê a voto cidadania? consciente. Cadê a cidadania? Mas Tasso, diante dessa parafernália toda que vocês estão vivendo, porque vocês estão vivendo isso aí há 5 anos, porque 4 anos que se passaram no Legislativo foram de turbulência também, de escândalos e tal, de confrontos negativos, Cassação. e nós já estamos com 1 ano também, já desse período legislativo, também da mesma maneira. E quais são as perspectivas que você vê, qual é o entendimento que você tem, qual é o horizonte que tem essa Câmara para que ela possa ir navegar? Está faltando uma mesa com as lideranças mais fortes, mais capazes de conduzir o poder? Como é que você está enxergando isso? Bem, a minha perspectiva começou na data de ontem, porque o senhor falou muito bem, deputado Vaz. Praticamente nós perdemos 2013. Tudo que foi, vamos dizer aqui, tudo que nós pudemos produzir, que nós produzimos com o vereador, eu ou qualquer outro vereador, praticamente nós perdemos. Diante desses escândalos que ocorreram, foram muito mais propagados do que o que nós trabalhamos em termos de requerimento, em termos de pronunciamento, em termos de projeto, o que nós questionamos do Poder Executivo, o que nós fiscalizamos, foi tudo para a vala comum. Então, eu quero crer que a partir de ontem, certo, onde 14 vereadores subscreveram um documento pedindo uma nova eleição para a mesa diretora, eu não quero aqui acusar todos os membros da atual mesa diretora, não quero acusar. Mas o presidente Antônio Alves de Almeida, ele não se elegeu sozinho, ele não foi eleito sozinho para a mesa diretora. Então, eu vejo isso há 90 dias atrás, certo? Sem querer macular os demais componentes da mesa diretora, eu cheguei a dar uma entrevista, conceder uma entrevista para uma rádio, e disse, eu entendo que deve renunciar à mesa diretora toda e se fazer uma nova eleição. E vou logo dizendo, eu não sou candidato a presidente e mesa diretora, não sou candidato a nenhum cargo da mesa diretora. Nunca quis e nem quero, até porque minha profissão é advocacia, e se eu fizer parte da mesa diretora, eu não posso advogar. O Estatuto da OAB proíbe. Então, eu não sou candidato, não quero voto de nenhum vereador. Então, você é um eleitor para a mesa, né? Para a mesa. É um eleitor e quero ver para uma mesa exigente, quero um presidente que possa representar e que não faça vergonha nem a população, primeiramente, e segundo, não faça vergonha àquelas pessoas que votaram naquela mesa diretora. O que você quer, o que a imprensa, ou boa parte da imprensa também quer, é uma mesa consequente. Consequente, que tenha capacidade, que tenha compromisso com a população, que possa exigir do Poder Executivo um compromisso de uma boa administração. Que jogue transparente. Exatamente, que fiscalize, que realmente cumpra com o papel de vereador, que é fiscalizar, quer fazer projetos, quer trazer autoridades, que a gente abra um debate. Hoje nenhuma autoridade quer participar sequer da tribuna da Câmara Municipal. Não quer. Por quê? Porque chegar lá tem receio, tem vergonha. Ô Tasso, certamente que esse é o pensamento, se houve 14 assinaturas pedindo isso aí, a destituição da mesa para uma nova eleição, já é uma maioria. Mas não pode acontecer, porque se fosse praticamente uma unanimidade, aí talvez se tornasse mais fácil. Eu acho que deve se trabalhar para a unanimidade, porque vai continuar aquela queda de braço. Quem está lá ou quem tem algum interesse, defendendo o interesse próprio ou de grupo, vai ficar a queda de braço, protelando, indo para a justiça. Porque, inclusive, eu ouvi, não sei se é verdadeiro, um argumento de que o presidente, o Antônio de Lunga, que renunciou, ele não podia renunciar. Como é que não se pode renunciar? Você pode renunciar a tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Eu acho que isso não existe. Então, não é, com essa tese lá, existe essa tese? Você não pode renunciar. Estão querendo, na realidade, confundir a opinião pública daquelas pessoas que não entendem. Você é deputado para mim, deputado estadual, e veja só, quando se abre um processo de cassação, ou qualquer um processo contra um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, que é recebido pela Câmara,
e está se processando, ele não pode renunciar ao mandato. Não pode, mas está lá contido na Constituição Federal, artigo 54. No caso do Antônio de Lunga, ele renunciou o cargo de presidente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só a mesa diretora. Só a mesa diretora. Prevalece. E um detalhe, quinta-feira passada, infelizmente ele foi absolvido pela comissão processante. Quando ele foi absolvido, o presidente, no final, o exercício, ele disse, baixa-se uma resolução, o homem foi absolvido e acabou aquele processo. Arquiva-se o processo. Arquiva-se o processo. E no dia seguinte, na sexta-feira, ele protocolou a renúncia do cargo de presidente. Então, ele podia ter renunciado até o mandato. Até o mandato. Ele já podia, porque a partir dali ele não tinha mais nenhum problema interno. Nenhum problema. Como diria Dário Maia Coelho, deveria, não só deveria, podia e deveria. Né? Então, a expectativa, vamos deixar para o segundo bloco, que já está aí o Isso. tempo. A expectativa da Câmara é de que realmente essa mesa foi destituída, está praticamente destituída e haverá outra eleição. Agora, depende do atual presidente marcar uma nova eleição. E como o regimento me parece que não estipula prazo, ele pode postergar. No nosso requerimento ontem, nós fizemos por analogia ao Congresso Nacional, diz lá que, em casos semelhantes, 5 dias úteis para o presidente em exercício marcar uma nova eleição. Vamos para o nosso intervalo e na volta continuaremos debatendo esse tema que é do interesse de nossa comunidade, tanto que vários telespectadores ligaram para mim, para o Vasco, para outras pessoas ligadas à produção, para debater com mais assiduidade essa questão, porque muita gente acha que já passou do tempo de botar alguém na cadeia. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e hoje nós estamos debatendo mais uma vez o desequilíbrio do nosso poder legislativo. E essas ações que foram citadas aqui pelo Dr. Tasso Magno, pode até ser que agora a gente tenha um renascimento desse poder em Juazeiro do Norte. Porque o que as pessoas conversam com a gente e decepcionadas dizem, eu nunca imaginei que a Câmara Municipal de Juazeiro fosse chegar a tal ponto. Porque nós já vivemos momentos de glória. Mas essas pessoas estão se referindo àqueles tempos em que o vereador nem tinha salário, eram verdadeiros cidadãos comprometidos com a sua cidade, com a sua comunidade, e que formaram grupos fantásticos na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Hoje, infelizmente, nós estamos aqui discutindo essas tragédias que estamos convivendo com elas ultimamente. A Câmara Municipal virou um verdadeiro circo. Ultimamente, as reuniões da Câmara, algumas são até engraçadas, viu, Tasso Magno? Mas só que... Dá para rir, Luiz Carlos? Dá para rir e dá para chorar. As duas coisas. Mas, Tasso... Num determinado momento dá para rir, no outro momento dá para chorar. Ô, Tasso, mas você vê essa luz aí com a nova perspectiva de uma nova eleição? Porque praticamente está certo a Câmara, né? O presidente renunciou, tem o presidente em exercício e o resto da mesa toda renunciou. Está assim? Dos 6 componentes, só existem hoje 2 membros que fazem parte da mesa
e o próprio regimento proíbe, certo? E apesar de haver divergência em termos de entendimento, eu entendo que deve haver nova eleição para esses 4 cargos que estão vagos hoje. Mas há quanto tempo? Qual é o tempo, assim, pelo menos, que o regimento fala? O regimento alguma não coisa? fala o prazo, por isso que nós fomos pegar, né, por analogia do Congresso Nacional, 5 dias úteis. E vou adiantar, já existe uma ação pronta, preparada, decorridos 5 dias úteis, e o presidente interino em exercício hoje não fizer, não convocar, nós vamos bater na porta do Poder Judiciário para decidir essa questão. E o recesso, tá? Porque já está para entrar em recesso, né? Final de ano, como é que é essa questão do tempo, do recesso? O recesso começa a partir do dia 22. E os 5 dias úteis, bem antes do recesso, certo? Então, acredito que vai prevalecer o bom senso do presidente em exercício. Acredito que ele vai... Até porque ele pode ser candidato também. Candidato, né? Pode ser candidato, conseguir, através de um debate, através de suas propostas decentes, possa pegar e convencer a maioria dos vereadores, ser vereador e já tem o alguém resto do se mandato articulando com relação à candidatura, possível candidatura, ou ainda está tudo ainda com uma certa indefinição? Bem, eu não vejo ninguém articulando. Eu, particularmente, acho que nós deveremos colocar uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tenha conhecimento do regimento interno, da lei orgânica, e que, acima de tudo, tenha confiança verdadeira, fiel, legítima, certo? Justa, honesta, da maioria dos vereadores, sem comprar votos, sem fazer proposta indecente. E que tenha principalmente uma vida pregressa no parlamento, não é? Com seriedade, com atitudes corretas. Que tenha também, Luiz Carlos, eu acho que tem que ter também um perfil de liderança que possa representar, possa falar com altivez, tá certo? Ter uma ficha limpa, que possa falar com altivez na defesa do poder legislativo, que eu respeito muito o legislativo, eu acho que é um poder essencial, é uma pilastra da democracia e não pode estar desmoralizado. O Vasques falou de um problema que é seríssimo e é do conhecimento de todos, que é essa questão da cooptação do legislativo pelo executivo. Muitas vezes você encontra dificuldades, como na Câmara Municipal de Juazeiro, porque são formados blocos com interesses escusos até, alguns alinhados com o poder, não diretamente com o prefeito municipal, mas muitas vezes com outras lideranças políticas. E aí essas pessoas que se agrupam esquecem que têm um compromisso com a comunidade, não é? E passam a defender os interesses desse grupo por cima de pau e pedra. Isso aí é que desnorteia a comunidade, isso aí é que decepciona o povo de Juazeiro, uma cidade gloriosa de mais de 100 anos. Agora, em 2014, nós vamos comemorar os 100 anos da Guerra de 14. A guerra que trouxe a liberdade para Juazeiro do Norte, massacrando, que naquela época, até o poder central, o governo do estado do Ceará. Então isso é motivo de orgulho. Pela cidadania, pelos interesses coletivos, né, Luiz Carlos? Os romeiros vinham para Juazeiro para se alistar no exército do Padre Cícero, para brigar, para morrer pelo Padre Cícero, tá certo? Pelo direito de Juazeiro sobreviver. Agora, hoje você vê cidadãos eleitos pelo povo dentro da Câmara Municipal, que eu acho que é uma grande honra, você pode se orgulhar disso, apesar dos pesares, é uma grande honra representar Juazeiro como vereador, como deputado estadual, como deputado federal. Eu tenho muito orgulho, professor Luiz Carlos, e eu acho que no início da sua palavra, no início do programa, você disse que meus mandatos eram... Eu acho que você disse que era quase que totalmente reto. Eu acho que você usou uma palavra mais ou menos linear. Pronto, linear. A sua palavra foi essa. Palavra, quem leciona matérias de química e física, matemática. Isso. Eu quero entender que essas suas palavras, que eu quero pelo menos... eu me refiro a uma postura... Se referir? Pronto. É uma postura que não modifica. Isso, mas quando você falou quase linear, posso estar enganado, mas eu acho que você quer dizer, o senhor, meu professor, quer dizer o seguinte: nos meus 2 primeiros mandatos, eu passei os 4 anos na oposição. Numa oposição, que eu costumo dizer, para o conceito que eu tenho de oposição, é aquilo que estava errado, que eu entendi que estava errado, que o prefeito, o Poder Executivo estava lá fazendo alguma coisa errada, e eu chegava e dizia, eu não concordo e não voto, e chegava e denunciava, ia para a imprensa e tudo mais. Manobrando pessoas. Neste mandato, eu votei no prefeito que está aí, doutor Raimundo Macedo, votei nele. Nos meus 2 primeiros mandatos, eu não tive um cargo dentro da administração, neste
na atual administração, eu tenho cargos que o prefeito me proporcionou, me ofereceu e eu aceitei, e tem pessoas que eu indiquei dentro da administração, e eu entendo que não é errado, e quero pontuar aqui pelo menos 2 momentos dentro da administração para demonstrar que eu entendo, discordo contigo em relação quase linear, acho que eu estou linear, certo? Totalmente linear. Exatamente, por conta que, por exemplo, o prefeito mandou um projeto para a Câmara Municipal para retirar alguns direitos dos professores. Eu votei contra. Certo. Votei contra. Mesmo tendo apoiado a campanha dele. Quando o pessoal, não, você está na situação. Teve um processo agora de uma comissão parlamentar de inquérito, votei favorável. Votei favorável à instalação da comissão parlamentar de inquérito. Essa é que é a postura conduta, do parlamentar. Essa é a postura do... Porque você também fazer oposição raivosa, radical, às vezes é prejudicial, não constrói. Você tem que ter bom senso e votar contra aquilo que não está atrapalhando a vida de ninguém, a vida da sociedade e a vida da sua cidade. Então, esse é que é o posicionamento do parlamentar. E denunciar, cortar na própria carne, porque às vezes você tem a questão do corporativismo e do esconde, não é do meu grupo e tal. Então, essa postura não é uma boa postura para o parlamentar. Então, por isso que você tem, durante os seus mandatos, conseguido realmente se manter com essa postura retilínea de votar naquilo que você acha... Você também, quando na oposição, votou em alguns projetos que você achava 95% eu votava, mas não chegava, não refletia praticamente em nada. Agora, quando eu votava contra, aí sim. Aí isso aí causava uma celeuma, o prefeito achava ruim, mas a maioria dos projetos eram bons para a cidade, e é a obrigação do parlamento, como vereador, como o Vassilani falou agora, é obrigação nossa de votar favorável. O projeto é bom para a cidade, para o povo. Agora, evidentemente, aqueles projetos que a gente vota contra, que a gente se posiciona, mostra que está errado, é que está ali é mais propagado, mais divulgado, e isso o prefeito normalmente não gosta e fica raivoso, e tem algumas, vamos dizer assim, algumas perseguições, mas isso é normal também. Agora, o certo é que hoje nós convidamos para esse programa o nosso companheiro, também radialista, Agnaldo Carlos, que já foi vereador em Juazeiro e foi presidente da Câmara Municipal. O Agnaldo não pôde vir, mas eu até disse, olha, Agnaldo, eu gostaria de levar você para lembrar, lá na nossa tribuna, que quando você foi presidente da Câmara Municipal, há alguns meses você devolveu o dinheiro da verba da Câmara Municipal. O que sobrava, Agnaldo prestava conta e devolvia para o Executivo. Aí alguns companheiros naquele tempo já diziam que Agnaldo era um besta, era um otário. Já havia alguém dizendo isso. Já havia alguém achando que deveria usar esperteza, né? Não é? Mas agora, o que a gente considera um mérito, uma honra para o Agnaldo, muita gente acha que não, isso é bobagem. Quer dizer, agora, bonito é você pegar o dinheiro da Câmara Municipal, né, e fazer compras exageradas aí para 70 anos. Empréstimo, né, Luiz Carlos? Empréstimos, de artifícios. Aumentos exagerados de funcionários. E em seguida o empréstimo para essas pessoas, quando a gente sabe que o dinheiro não foi para essas pessoas. E aí é como um cidadão. Mas agora o dinheiro é tão pouco. Ninguém até hoje foi para a cadeia. Agora é porque o dinheiro está tão pouco. Muito que pouco. Não dá para devolver. 800 não paga mil. nem a Previdência Social. Quando sai, deixa um rombo na Previdência Social. Por isso que eu sou contra o Previjuno. Sempre fui e sou contra essa municipalização. É mais um instrumento, né, de legalidade. Sou totalmente contra. De sangria. Tássio, certamente alguém estava querendo, imaginando, não sei se vai chegar essa pergunta aqui, com relação à questão, o vereador Cláudio Luiz, inclusive ele esteve aqui no nosso programa, logo na época em que ele protocolou uma denúncia com relação a esses consignados. Como é que anda isso no Ministério Público, numa série de outros órgãos aí de fiscalização? Subjúdice, né? Eu tenho conhecimento, foi para também na Delegacia da Polícia Civil, onde vários funcionários da Câmara Municipal já foram ouvidos pelo delegado. Já chegou junto ao Ministério Público Estadual também, que já existe também um procedimento, certo? E está em fase de instrução, está em fase de apuração, né? Até onde eu sei. Ainda pode haver resultado. Ela não teve a repercussão porque, tamanha como teve essas vassouras, até por causa do simbolismo das mercadorias que foram compradas, né, Luiz Carlos? É porque certamente que o valor desse ato teoricamente ilícito, desse consignado, é um valor muito mais substancioso do que esse das vassouras, não é assim, Tássio? Mas pelo simbolismo do óleo de peroba, da vassoura, do sabão
E papel higiênico. Papel higiênico, que o papel higiênico já foi da outra gestão, né? Da compra da outra gestão. E também deve ser levado em conta também um momento histórico que o Brasil também, mês de julho, agosto também passava aquela questão das manifestações nas ruas. Isso tudo foi... Já está quem esteja cobrando isso aí. Agora, o mais engraçado que eu disse que em algumas sessões a Câmara Municipal vira um circo, né? Eu achei muito interessante naquele pronunciamento do vereador Zé de Amélia, quando ele se referiu à compra exagerada do papel higiênico, querendo talvez se justificar, porque foi na gestão dele, e ele disse, dizem que na minha gestão eu comprei papel higiênico demais. Acontece que o atual presidente ainda comprou papel higiênico. Tinha ainda um saldo muito elevado, e mesmo assim o atual ainda comprou mais papel higiênico. A mercadoria é boa, né, Luiz Carlos? A mercadoria fácil. Ô Tasso, eu tive a oportunidade, certamente acho que você estava nessa sessão, de ver através de um site aí, da internet, das redes sociais, um debate, um pronunciamento muito acalorado do vereador Zé de Amélia, se referindo ao seu colega vereador Cláudio Luiz, até baixando bastante o nível e tal. Aquilo ali, a Câmara tomou alguma providência com relação à questão do decoro parlamentar, da postura dos parlamentares, ou não foi, fizeram vista grossa, ou alguma advertência? Naquele momento, o vereador Adalto Araújo, como membro existe na Câmara Municipal uma comissão de ética. E com o afastamento judicial do vereador Ronas Motto, que também era da comissão. Exatamente, o vereador Adalto fez exatamente essa referência, que estava a comissão de ética desfalcada e que imediatamente ele pediu que fosse feita uma reunião para substituir o vereador Ronas Motto, para tomar providência em relação àquele baixo nível que vocês acabaram de falar. E ele, como é membro da comissão, acho que ele deve ter encaminhou alguma coisa para poder tomar as providências cabíveis. Porque esses procedimentos, às vezes os ânimos no parlamento é assim mesmo, o debate, isso é normal, mas é interessante que se tenha um cuidado até em respeito aos colegas, ao plenário e à sociedade, para não usar, não baixar o nível. Inclusive, decoro parlamentar não é só no ambiente do parlamento, não. O decoro parlamentar no meio de toda a sociedade, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os recintos em que o parlamentar esteja. Eu vou lembrar uma coisa muito simples. Quando termina a reunião, eu já vi alguns casos, alguns vereadores retiram o paletó ainda no âmbito ali da sessão. Aquilo eu acho, aquilo é questão de decoro parlamentar. Ele continua no ambiente de trabalho dele, na sessão, merecia mais respeito, entendeu? Quer dizer, a gente vê algumas atitudes que parecem coisas simples, elementares, e não são coisas muito sérias. Então é preciso ter postura dentro e fora da Câmara Municipal. O Pedro Gonçalves, lá do Bairro Socorro, pergunta, Tasso, por que a cassação não poderia ser, os votos não poderiam ser divulgados. Foi aprovada uma nova lei agora que para cassação dá voto, tem que ser voto em aberto, mas isso naturalmente fica a cargo de cada legislativo, né? Tem uma PEC, né, que foi uma proposta de emenda constitucional, mudando a Constituição Federal, e lá no texto constitucional já prevê obrigatoriamente a nível de Congresso Nacional que no caso de cassação o voto seja aberto. E deixa, no caso facultativo, as Assembleias Legislativas, todo o Brasil, todos os estados, e as câmaras municipais legislar sobre esse assunto. Ou seja, não obriga que o voto seja aberto. No entanto, quero aqui, para o telespectador, já revelar que nós já entramos ontem, eu, o vereador Cláudio Luiz, mudando o regimento interno da Câmara Municipal, para que, doravante, todas as votações, todos os níveis, qualquer coisa que aconteça na Câmara Municipal, qualquer projeto, cassação... Voto aberto. Voto aberto agora. Pois é, o Roberto, lá do Salesiano, ele faz uma pergunta bem interessante aqui para o Tasso. Sinceramente, qual a diferença entre a Câmara de Vereadores de Juazeiro e uma banca de jogo do bicho? Sem querer ofender. E já ofendendo, naturalmente, né? Porque aí ele pegou pesado. Dona Maria Inês, do Centro de Juazeiro, sobre a votação da cassação de Antônio de Lunga, são 21 vereadores, só 20 compareceram. Essa sessão não poderia ser anulada e, para eles, quanto é 1/3 de 20?
Não, mas o texto aqui é considerado da totalidade. São O dois regimento terços. interno fala dos componentes da Câmara Municipal, então são 21 vereadores. 21. E Realmente são é- 2 terços, né? Dois terços estão 14. votos, E né? a vereadora Mara realmente estava doente. Ela tem um atestado médico comprovado, protocolado na Câmara Municipal. Não foi nenhuma manobra da vereadora Mara. Realmente ela está doente. Problema, inclusive, ontem ela fez uma cirurgia, ou vai fazer uma cirurgia essa semana. Então, realmente, não houve nenhuma manobra por parte da vereadora Mara, que algumas pessoas também maldosamente chegaram a se pronunciar sobre esse assunto. Houve insinuações, sem dúvida. O Francisco do bairro São José pergunta, Tasso, diante de tantas evidências e provas que foram impostas sobre o Antônio de Lunga e ainda não foi cassado, será que os materiais de limpeza seriam divididos entre aqueles vereadores? Não, não é nada disso. Dividido. Não é dividido, não é nada disso. Aí também seria o cúmulo, minha senhora. E É votaram o senhor contra a Francisco, cassação. perdão. E era vassoura muita, não era, Luiz? Desculpa, Dividido. senhor Quantas Francisco, vassouras era? né? 4.200 vassouras. Era muita vassoura de palha para dividir para 21 Essas vereadores. coisas dessas E compras, chegando mais aí. o Luiz. segredo da roubalheira dessas compras está numa coisa chamada licitação, que foi criada exatamente para acabar com o roubo, né? É verdade. E acabou sendo, acabou produzindo sendo mais o principal instrumento, passa a ser exatamente a licitação. Eloy das Malvas, em Juazeiro. O vereador já não tem uma carga horária de trabalho justa. E por que, quando os vereadores faltam às sessões, não é descontado o salário? É descontado quando tem quantas faltas? São, no caso, um quarto. Um quarto aí, no caso, ele pode perder até um mandato. Um quarto. Todas as faltas, obrigatoriamente, o vereador tem que justificar, como a vereadora Mara justificou, e justifica através de um São atestado 8 médico. por mês, vamos 8 lá, por em média mês. 8, né? É, por aí. Se ele faltar duas, já é um quarto. Já. Duas no mês já é um quarto. O Tito Salles, do São Miguel. Tasso, como você se sente trabalhando ao lado de pessoas tão corruptas e enganosas, como é o caso da Câmara de Juazeiro do Norte, presidida pelo senhor Antônio Lunga? Quer dizer, isso é o conceito dela, né? Bem, eu acredito que como os 21 vereadores foram eleitos Aliás, democraticamente perdão, mais pela uma vez, população, Tito Salles é dele. certo? Então, é a obrigação a gente compor com as pessoas, com os vereadores que foram eleitos. Se são corruptos ou não, é o conceito que ele deu, eu respeito a postura dele, certo? E que ele entenda da forma que ele achar conveniente. O Armando do São Geraldo diz que a política de Juazeiro está um lixo. É preciso urgentemente uma pessoa da sociedade de moral para tomar conta da legislação da cidade. Abraço para Vasques e Luiz Carlos. Esse pensamento aí é de muitas pessoas em Juazeiro. Você chega no mercado do Pirajá, eu vou comprar frutas e verduras lá, e as pessoas têm o maior prazer em conversar com você e externar o seu ponto de vista e dizer da sua decepção. Agora, o interessante também, Luiz Carlos, é bom a gente aproveitar esse momento para dizer que a responsabilidade também é da sociedade. é dele, eleitor. Vota, tem que escolher, olhar o passado, a história, a competência. Você tem competência para ser meu vereador, meu representante? Você sabe que o pessoal do Pirajá reagiu daquela onda dos mercados, né? Que o prefeito estava entregando os mercados a um cidadão aí de fora, e eles reagiram, né? Chamaram alguns vereadores lá e abriram do pau E mesmo. é dessa forma. É dessa forma que se age. O Hélio, lá do aeroporto, o aumento de vereadores na Câmara de Juazeiro só fez aumentar a corrupção, já que ninguém toma providência com as irregularidades na legislação e nunca dá cadeia. Classe empresarial de Juazeiro deveria expor em frente representantes da nossa cidade. Dificilmente os empresários vão querer se envolver com isso, porque já tem suas obrigações, já tem seus negócios, muita ocupação, não é? Agora, está faltando realmente, como antigamente, né? Repito, quando você tinha um doutor Lauro Pereira, um doutor Mozart Cardoso de Político por Precisando, eu acho que o Hélio cidadãos aí de que está bem, precisando do envolvimento maior também de toda a sociedade, de toda a Está sociedade. faltando político por vocação, né? Eu concordo, viu? Está Eu faltando acho político eu acho que esse por vocação. envolvimento tem que ser de toda a sociedade, do empresário, dos estudantes, dos professores, no sentido de se dar uma qualidade E melhor. exigir ficha limpa. Exigir. É ficha claro, limpa. por aí, Se tem não ficha outra suja, não pode saída. ser candidato. Claro. Vamos criar vergonha e vamos, naturalmente, nas próximas eleições, procurar ser mais seletivos e votar em quem realmente a gente acha que tem postura e tem moral para ser vereador.
Nosso programa está encerrando. Muito obrigado, Tasso, mais Eu uma agradeço vez. a você, Luiz Carlos, deputado Vasco Landim, toda a direção da TV Verde Vale. Sempre muito bom você aqui para a gente discutir, o povo gosta, você vê aí o número de perguntas, chegou até porque é uma preocupação e a gente torce de que essa Câmara realmente tome um rumo, uma direção ética, cidadã, para melhorar o comportamento da classe política que lá está representando o povo e a nossa cidade. Isso é o que a gente deseja. Sexta-feira, amigos, estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre e com mais um tema em pauta. Até lá. Por hoje é só. Boa noite.